Shemot, capítulo 17. Israel saiu do Egito. E agora vai passar 40 anos estagiando na faculdade do deserto. E eles serão provados em 42 disciplinas ou em 42 paradas. E será que essas 42 paradas que eles serão direcionados representam alguma coisa? Tem algo um pouco mais profundo nessas 42 paradas, nessas 42 jornadas? E será que elas são por acaso? Claro que não. Mas eles não entenderam o que é a saída do Egito e o que é o Egito sair de dentro deles. A saída do Egito, ela não foi tão difícil assim. Eles não tiveram que se esforçar em nada, eles não tiveram nenhum trabalho para sair do Egito. Mas tirar o Egito de dentro deles demorou 40 anos de deserto. E as reclamações, elas continuam. Falta de água, falta de comida. Criar os animais, como é criar animais no deserto? Como é acompanhar a família? Dar conforto para a família no deserto? Como é isso? E aqui nós temos o mapa. Nós temos o mapa da saída do Egito em Ramsés ou Zoan. Aqui ficava Goshen, onde Israel, quando entrou no Egito, uns 210 anos atrás, quando eles entraram no Egito através de Yosef Hatzadik, eles ficaram na região de Goshen. E agora, algumas décadas depois, eles começam a sair do Egito, a partir de Ramsés. E eles fazem 42 paradas no total. 42 paradas no total, nessa rota. E será que isso não representa coisa alguma? E será que na nossa vida, nos dias de hoje, nós também não temos as nossas jornadas? Nós não temos aí uma faculdade espiritual para a gente poder passar para uma nova etapa depois da ressurreição dos mortos, em um mundo totalmente diferente, um mundo vindouro? Será que cada uma dessas paradas, cada dia, cada segundo que nós passamos aqui nesse mundo, isso não é para, de alguma maneira, construir a nossa alma? E aqui nós temos a lista, as 42 listas das paradas de Israel. Em cada um desses lugares aqui, eles experimentaram alguma coisa, alguma experiência, eles tiveram algum conhecimento. Alguma coisa acontecia com eles em cada parada, em cada etapa da vida deles nesses 40 anos. E essas 42 jornadas ou paradas, ou 42 matérias da faculdade do deserto, da universidade do deserto, de pós-graduação para ser um israelita, cada uma dessas aqui é uma matéria, cada parada dessa aqui é uma situação, é uma ocorrência, é um acontecimento.
Tem algo a ser aprendido nisso aqui. Muitos deles, ou a grande maioria deles, ignoraram cada uma dessas paradas. E cada vez que eles ignoravam, com a rebeldia, com a rebelião, com a lachonará, até com idolatria, como o caso do bezerro de ouro e outras mais, cada vez que eles eram colocados à prova e eles ignoravam e eles se rebelavam, eles eram reprovados na sua entrada na Terra Prometida. Tanto é que eles não entraram na Terra Prometida. E nós, em nossas vidas, nos dias de hoje, será que nós também não estamos sendo reprovados na entrada do mundo vindouro? Será que a gente vai ficar nesse deserto? Porque uma coisa curiosa é que a técnica do Egito, ela saiu para outras culturas. A técnica de Babel, da Babilônia, saiu para outras culturas, para poder prender, para poder impedir que você tenha essa elevação, esse crescimento, para atrapalhar a sua techuvá, atrapalhar você na redenção. Nessas paradas aqui, muitos ficavam para trás. Muitos não conseguiam chegar até a próxima parada. E isso aqui é um modelo para a nossa vida hoje. É um modelo para a nossa techuvá. Ser aprovado e diplomado na escola elohímica, tanto no coração como na memória, não é uma tarefa fácil. Sabemos que a melhor teoria é a prática. Ou a gente poderia até dizer o seguinte, que a teoria melhor é a prática. A teoria melhor é a prática. É praticando o que se aprende. Ninguém é tão sábio sem aprender. Pessoa nenhuma ela se torna sábia sem aprender, sem estudar, sem saber ouvir. As pessoas têm uma vaidade, têm um ego de querer saber de tudo, de ser premiado porque sabia como fazer aquilo, porque conhecia aquilo. É tão gostoso você aprender, é tão gostoso você ser corrigido de alguma falha, de algum erro. Aprender é a principal característica do sábio. E aprender é a maior dificuldade de um tolo. Então nós precisamos aprender a ser sábio. Nós precisamos aprender a aprender. Nós precisamos estudar. Ninguém se torna sábio sem estudar e sem ouvir. Israel parou 42 vezes lá no deserto. 42 vezes lá no deserto. E muitas pessoas não aprendiam e naquela parada caíam ali mesmo. Não passava daquilo ali. Não passava daquele nível, não passava daquela etapa. Não ia para o próximo curso.
Então, quando Elohim decreta a saída de Israel do Egito, ele demorou apenas algumas pragas, em alguns meses, para tirar os israelitas do Egito. Tirar Israel do Egito foi fácil. Algumas pragas, alguns meses ali, o Eterno conseguiu tirar eles do Egito. Não foi difícil. Agora, para tirar o Egito de dentro de Israel, demora 40 anos. Tirar você do Egito não é tão difícil assim. Agora, tirar o Egito de dentro de você, tirar Bavel de dentro de você, tirar a Grécia de dentro de você, tirar a Pérsia de dentro de você, tirar Roma de dentro de você, isso demora, isso é difícil. Tirar você do Egito, tirar você fisicamente do Egito ou ideologicamente do Egito não é difícil, não é tão difícil assim, é fácil. Agora, tirar o Egito de dentro de você, aí é outra história. E a única experiência que eles tinham quando chegaram ao Mar Vermelho, né, quando eles estão fugindo ali do faraó e do seu exército, a única experiência que eles tinham quando chegaram ao Mar Vermelho era a experiência de serem escravos. A consciência da liberdade ainda precisava ser internalizada, ele precisava ser colocada dentro dos israelitas, porque o caráter deles, a mentalidade deles, a cultura deles era uma cultura de escravos. E como toda congregação em Techuvá, nós podemos dividir os membros de um grupo em 4 grupos. Nós podemos dividir uma comunidade em 4 grupos. Tem pessoas, tem mais, mas a gente quer simplificar por conta do contexto dessa parashat. Mas tem mais. Mas tem 4 principais grupos. E cada um desses grupos básicos, e daí tem outras pessoas com outras características dentro de um grupo, com interesses diversos. Então, cada um com um ponto diferente de como reagir aos momentos que o exército egípcio se aproximava para convencer uma alma a voltar para o Egito. Eu queria espiritualizar isso aqui um pouco mais, trazer para você aqui uma ideia mais espiritualizada, né? Então, assim, cada pessoa, cada ser humano, de acordo com a sua experiência, com as suas características, com o seu conhecimento, com a sua sabedoria, com as suas crenças, com as suas ideologias, cada um tem uma maneira diferente de reagir aos momentos em que o exército egípcio, e a gente poderia falar o seguinte, cada pessoa, quando o Shedim se aproxima dessas pessoas para levar essas pessoas mais para perto do Geinon, para convencer essas almas a voltar para o Egito, cada uma dessas pessoas tem as suas características próprias. Então, da mesma forma que o exército egípcio ele se aproximava para convencer as almas para voltar para o Egito, era baseado nas diferentes características que cada um tinha e reagia a essa aproximação. Então, na nossa vida prática hoje, a maneira que uma pessoa ela vai reagir com a aproximação de um shed, de um demônio, que ele quer que ela volte para o Egito, então ele vai entender, ele vai, dependendo da característica dessa pessoa, ele vai usar uma estratégia para convencer a pessoa a voltar para o Egito. Algum motivo ele vai dar para essa pessoa, para a pessoa lembrar das panelas de carne do Egito, do alho poró, da água, do rio Nilo e da sedução do faraó. E muitas pessoas regressam, muitas pessoas voltam para o Egito. Muitas pessoas deixam de congregar,
e voltam para o Egito, e elas têm motivos muito inteligentes que esse exército de Shedim vai entregar para essa pessoa. Lá no deserto, nessas 42 jornadas, sempre que eles reclamavam, era: como que eu vou cuidar da minha família? Como que eu vou dar comida para minha família? Como que eu vou dar água para minha família? Como é que eu vou tratar dos meus animais? Vocês nos trouxeram aqui só para morrer. Era melhor ter morrido lá no Egito, porque lá pelo menos tinha as panelas cheias de carne, tinha peixe. Então, o uso da família, essa desculpa da família, é onde mais se usa. É onde o exército egípcio, é onde os Shedim mais vão utilizar. Então, essas são as formas mais comuns de uma pessoa poder pensar em relação a Techuvá para Israel. E eu queria colocar uma coisa curiosa aqui agora, até desafiadora. Duas formas mais comuns de que uma pessoa pode pensar para fazer Techuvá para Israel ou uma Techuvá para o Egito. As formas mais comuns de Techuvá são essas. Então tem pessoa que ela vai conseguir fazer uma Techuvá para Israel, e tem pessoa que vai fazer uma Techuvá para o Egito. Sim, tem pessoas que fazem Techuvá para o Egito, não para Israel. E certamente a Techuvá mais fácil é tentar fazer Techuvá para o Egito. Como? Se fazendo o Egito ficar parecido com a Terra Prometida. Um Egito camuflado de Terra Prometida. Então, para a pessoa não vai ter nenhuma dificuldade, ela vai estar enganada com aquela propaganda, com aqueles enfeites, com aquela falsa Terra Prometida. Porque quando Israel, através de Jacó e seus filhos, entram no Egito, havia uma promessa de boa vida dentro do Egito. Essa promessa de boa vida aconteceu durante um período. Mas quando ia se trocando a liderança do Egito, quando os faraós eles eram substituídos, cada faraó que entrava tinha um pensamento. E na época de Moshe, o faraó queria matar todos os meninos para que não nascesse um salvador, ou para que a nação não se tornasse muito grande. E o Egito estava com medo. Então tem pessoa que faz Techuvá para Israel e tem pessoa que faz Techuvá para o Egito. Para o Egito é mais fácil. Tem pessoa que fabrica um Israel lá no Egito porque fica mais fácil para ela ir, ou porque aquilo vai atender os interesses, o gosto, as crenças dessa pessoa. Então é melhor ela ir para o Egito. Só que aí ela finge, ela cria algo falso para ela poder ir para o Egito como se fosse Israel. Em primeiro lugar, e hoje eu quero ficar só nesse em primeiro lugar, e tem muito mais. Quando fugiram do Egito, os israelitas, e eles chegaram de frente ao Mar de Juncos, eles estavam encurralados pelo faraó e seu exército. Moshe, porém, falou: não tenham nenhum temor, tenham fé e vejam a salvação que o Kadosh trará sobre vocês hoje. Sobre vocês hoje. Não tenham medo, não tenham temor. Pois os egípcios que vocês veem hoje, vocês nunca mais verão. Elohim lutará por vocês e vocês assistirão calados. Podemos dividir essa frase aqui
como se essa frase que ela estivesse sendo dirigida para os diversos pensamentos dos israelitas, os diversos grupos, né? A gente diz que tem 4 grupos principais de pensamentos, mas essa mensagem aqui ela é direcionada aos 4 grupos. Não tenham nenhum medo ou temor. Tenham fé e vejam a salvação que o Kadosh trará sobre vocês, que é para um grupo. Aí depois o outro grupo. Pois os egípcios que vocês veem hoje, vocês não verão mais. Por que não verão mais? Porque muitas pessoas tinham a fé, tinham a esperança de retornar para o Egito, de ver novamente os egípcios. Tinha pessoa que pensava nisso. Eu vou lá para a Terra Prometida, vou me estabelecer lá, mas vou ficar voltando aqui no Egito. E o que o Eterno fala? Vocês nunca mais os verão. E tinha uns que eram mais ferozes, tinha um grupo de israelitas que eram mais bravos, né? Eles queriam lutar. Para esses, o que Moshe falou? Elohim lutará por vocês. E tinha aqueles que tinham muita emuná, muita fé, muita sabedoria, muita confiança, que só tinham temor no Eterno. Sabia que a salvação vinha do Eterno. Não queria ver mais os egípcios. Não queria lutar contra os egípcios. E esse grupo, ele ficava em silêncio, aguardando a promessa do Eterno acontecer, a vitória do Eterno acontecer. Então, essa mensagem aqui é para os 4 grupos. Israel foi dividido em praticamente 4 acampamentos, 4 pensamentos. Isso aqui é algo, vamos dizer assim, figurativo. Cada um defendendo um tipo de teoria. E dentro de um grupo, dentro de uma comunidade, sempre tem novas teorias, sempre tem novas crenças, ou tem crenças antigas trazendo para frente. Sempre tem isso. Mas o que vai prevalecer não é as crenças que vocês têm, não são as suas teorias, as suas interpretações, não interessa a maneira pela qual vocês interpretam. O plano do Eterno vai acontecer. Você interpretando, você acreditando, você tendo crença ou não. É igual, por exemplo, a história de Mashiach. Uns falam que Mashiach é o Eterno. Outros falam que o Mashiach é uma manifestação do Eterno. Outros falam que o Mashiach é um homem muito santo, muito kadosh, cumpridor de Torá. E outros falam que o Mashiach é um homem comum, com defeitos e falhas como qualquer outro homem, porém é um grande justo. Você acreditando em qualquer um desses, da maneira que você quiser acreditar, se você quiser achar que o Eterno, ele é o Mashiach é o Eterno, que ele é só uma manifestação, ou que ele é um homem muito justo, ou que ele é um homem comum que cumpre Torá, isso não muda quem é Mashiach. A sua interpretação, ela não fabrica o Mashiach. Nós conseguirmos aproximar o máximo possível de quem é Mashiach, vai nos facilitar em reconhecê-lo. Ponto final. Mas o jeito que você crê que é o Mashiach, a sua teoria, a sua interpretação, ela não vai fabricar um Mashiach ao seu gosto. Então não adianta ficar brigando por conta disso. E dentro de uma comunidade, dentro de uma congregação, costuma ter essas disputas e muitas pessoas se dividem, apelam, deixam de congregar, deixam de caminhar juntas, deixam de ter comunhão por conta de crenças. É ou não é um egípcio natural? É um egípcio amalequita. É uma mistura de egípcio com babilônico, com amalequita, com moavita, com midianita, com persa, com grego, com Babilônia, com Roma. Uma salada.
A sua crença, ela não vai determinar quem é Mashiach, como é Mashiach, o que é Mashiach. Mashiach é Mashiach, ponto, acabou. Ele é que vai nos ensinar, que vai nos explicar quem ele é de fato, e ponto final. Se a gente quiser estudar e aprender e aproximar o máximo possível de uma teoria de quem é, de o que é o Mashiach, Baruch Hashem, tranquilo. Então, uns deles defendiam a ideia de se jogar no mar. Os egípcios se aproximando, e eles pensam, e agora, o que nós fazemos? Como que nós vamos agora sair dessa aqui? Nós já saímos do Egito, teve as pragas lá no Egito, e agora o mar está de um lado e o exército do faraó está de outro. E agora, qual é a nossa saída? Então uns defendiam a ideia de se jogar no mar para nunca mais se tornar escravo do faraó. Alguns tinham esse pensamento. Outro grupo pensava em retornar ao Egito e voltar à escravidão novamente. Tinha um grupo que pensou em fazer guerra contra os egípcios. Mas tinha aqueles que disseram, vamos aguardar Elohim, se ele nos trouxe aqui, ele tem um plano e nós temos salvação. Olha que coisa bonita. Ele, o Kadosh, tem um plano. Ele, o Kadosh, tem um plano e nós temos salvação. Então não é o seu plano que vai te salvar, é o plano do Eterno. Ele tem um plano e nós temos salvação. Moshe, desde o começo, ele tinha uma posição firme e vinculada ao projeto de Elohim de salvar Israel do Egito. E muitos acompanharam Moshe nesse pensamento, nessa posição firme de que o Eterno salvaria Israel do Egito. Se ele fez as 10 pragas, você acha que o mar ou o exército do faraó ia impedir Israel de sair livre, salvo daquela situação? E Moshe disse, fiquem firmes e vejam a salvação que o Criador trará, pois os egípcios que vocês veem hoje, vocês nunca mais verão. A resposta de Moshe serviu tanto para aqueles que pensaram em se jogar no mar, aqueles que defendiam o retorno ao Egito e aqueles que desejavam lutar. E também aqueles que desejavam ficar ali só observando a promessa acontecer. Agora, qual teoria seria adequada? Qual teoria seria adequada? Se jogar no mar e quem sabe alguns sobrevivam para não ser mais escravo do Egito? Voltar com os egípcios e continuarem sendo escravos? Confiar na palavra de Moshe? Então Elohim disse aos israelitas, fale com os filhos de Israel e faça-os viajar adiante, siga em frente. Aí tem um mar adiante de você, mas é eu que estou mandando, siga em frente. Significando que eles deveriam prosseguir mais adiante no caminho que leva ao Monte Sião para receber a Torá. O que é a saída do Egito? O que eles deveriam fazer? Eles deveriam primeiro confiar no Eterno, mesmo que tivesse um mar à frente. Porque o Eterno deu uma promessa para eles. Você acha que o mar ia impedir dessa promessa se concretizar, se realizar? Ou que o exército do faraó era tão poderoso assim para impedi-los? Então, siga adiante. Prossigam. E qual é o objetivo? Desde o início era o plano. E era isso que o Egito tentava impedir. Qual era o plano? Receber a Torá. E o que o Egito tentava impedir? Receber a Torá. E é o que acontece o tempo todo. Receber a Torá é algo que tem muito impedimento. Você o tempo todo vai ter um motivo, uma necessidade, uma questão, uma situação, um pretexto, um compromisso para te impedir de receber. Mas é isso que o Egito vai fazer mesmo. Os israelitas lá no deserto usavam os filhos para não receber Torá, usavam a sobrevivência para não receber a Torá, as obrigações, as responsabilidades.
Então muita gente pensa que muita gente não recebe Torá porque são pessoas idólatras, têm crenças em feitiçarias, né, tem crenças em teorias de conspiração. Mas aqui nós estamos vendo que o que mais impediu os israelitas de receber a Torá era as desculpas em relação à família, aos filhos, aos animais, à própria sobrevivência. E desde o início, o plano do Eterno de tirar Israel do Egito era para Israel receber a Torá. Shalom, shalom, e até a próxima Parashat em Shemot, capítulo 18. Shalom, shalom, Toda Rabá.